Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, vamos seguindo nossa aula de fabricação 3. Sexta-feira, dia 12, né, eu passei passo a passo, né, como criar uma planilha para automatizar, para ver os parâmetros, né, para a fabricação de uma engrenagem helicoidal. Ok? Paramos aqui na página 63. Então, vamos ver aqui, reforçar processos especiais, né, para fresamento de engrenagem. Então, o que que tem aqui? Aqui são duas geradoras de engrenagem, né? Hoje em dia não é muito usual, mas é importante para um técnico, para um engenheiro conhecer. São duas máquinas, né, fresadoras, que a única função dessas duas máquinas é produzir engrenagens, né? Então, a gente vai ver que tem a Renânia e a Fellows. Elas são chamadas de geradoras de engrenagem, né? Então, falou em geradoras de engrenagem, são fresadoras que a única função é fabricar engrenagem. Então, processo Renânia. A característica principal do processo Renânia é o movimento sincronizado de giro entre peça e a ferramenta, né? Aí a gente vai ver que ela usa uma fresa caracol similar a um parafuso sem fim. A vantagem do movimento sincronizado é que ela possibilita maior produção de peças, bem como exatidão em suas medidas. A peça possui movimento de rotação, usina-se todos os dentes em conjunto, sincronizado com o movimento de corte da fresa, que possui movimento de corte e de avanço. Você certamente já viu um par de engrenagem cilíndrica em funcionamento, ou uma rosca sem fim e uma coroa. Vamos supor que você substitua a coroa por um blank, falou em blank, é um disco de aço, né? E a rosca sem fim, por sua vez, por uma ferramenta. Então, nesse caso, a ferramenta teria geometria similar à rosca sem fim, porém, a hélice da rosca seria interrompida e apresentaria arestas de corte. Então, qual é o princípio aqui? Ela tem, aqui é uma fresa caracol, né? Como se fosse várias fresas módulo, né? Então, a fresa é fixa no cabeçote, então a fresa gira e avança para baixo. E aqui tem um eixo vertical na máquina, na Renânia, que tu coloca o disco torneado e a peça gira. E ela vai fazendo mais de um dente ao mesmo tempo, né? Então a fresa vai girando e descendo e fazendo mais de um dente ao mesmo tempo. Ela é bem útil para engrenagens, tanto dentes retos, cilíndricas dentes retos, como para helicoidal, também faz helicoidal. Porém, só faz engrenagens externas, tá?
Então, aqui a ferramenta, fresa caracol, o avanço é para baixo da ferramenta e ela encontra-se em rotação. E a peça de usinagem, como eu tinha falado, ela gira em rotação. Então, essa máquina ela faz esse sincronismo para fazer mais de um dente ao mesmo tempo. Essa é a base de funcionamento do sistema, ó, de geração, né? Por isso são chamados geradoras de engrenagem, conhecido como processo Renani. Neste processo, a fresa e o disco de aço, onde são usinados os dentes da engrenagem, apresentam movimentos de rotação. Isso significa que é possível submeter ao mesmo tempo vários dentes, né, ao processo de corte e, assim, reduzir o tempo em relação aos processos convencionais. Então, claro, né, é bem mais rápido que fazer numa universal. Pode-se produzir engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais, porém, né, que eu tinha comentado, ela só faz engrenagem externa, engrenagem interna ela não consegue fazer. Não é possível a usinagem, ó, como eu tinha dito, ó, as internas. Então, por exemplo, numa fresadora, no procedimento que a gente viu, né, para usar uma fresadora universal, ela também não consegue fazer interno. Então, a gente vai ver que tem uma geradora de engrenagem que é ideal para isso. Se um dia vocês precisarem de uma engrenagem interna, precisar fabricar, o ideal que a gente vai ver mais adiante é a Fellows. A máquina empregada nesse processo, Renânia, trata-se de uma máquina utilizada para a produção em larga escala de engrenagens cilíndricas em dentes retos ou helicoidais e coroas para parafusos sem fim. Basicamente, a máquina Renânia é formada por um cabeçote porta-fresa e uma mesa porta-pinça. Tá? Então, é o que eu disse, é interessante conhecer essas geradoras, essa primeira que a gente está conhecendo, que é a Renânia, só que hoje em dia é pouco usado, tá? Só em último caso. Então, aqui, na página 65, está uma Renânia, que depois a gente vai ver em vídeo, né? Aqui é o cabeçote, né? Onde, que é o eixo árvore, né? Que tu coloca aqui a fresa caracol gira e avança para baixo. Então, ela vai tirando mais de um dente e vai avançando para baixo. E aqui é a engrenagem, né, que vai ser produzida o disco, que está em rotação e vai, né, girando. Assim como a peça vai girando em rotação, a fresa vai girando em rotação e baixando, e abrindo mais de um dente ao mesmo tempo. Ok? Oh, tá bom hoje, hein? Pelo jeito só vou dar 2 presenças. Nesse tipo de máquina, a mesa porta-peça está ligada a uma grade de engrenagens que funciona como um aparelho divisório. Então, assim, ó, vamos simplificar a vida aqui. A fresa gira em rotação e tem que estar sincronizada com a rotação aqui, né? Da peça, do disco. Então, o que acontece para a gente simplificar a vida, né? Dentro da máquina tem uma grade de engrenagem, semelhante àquela que a gente viu no disco divisor para fazer helicoidal. Então, não tem segredo. Tu vai olhar a tabela da máquina, né? E aí ela vai dizer, fabricar engrenagem 33 dentes, módulo 2. Aí ele vai dizer, montar a grade, a engrenagem tal, tal e tal, e no catálogo diz como montar. Então, não tem segredo, tá? Nesse tipo de máquina, a mesa porta-peça está ligada a uma grade de engrenagens que funciona com um aparelho divisor. Assim ocorre o sincronismo do movimento entre a mesa e o deslocamento da fresa. Isto é, enquanto a mesa porta-peça realiza um movimento de giro, a peça gira em rotação, a fresa faz um movimento de corte, rotação e avançando para baixo. Ainda ao mesmo tempo em que ocorre movimento entre a peça e a fresa.
O cabeçote porta a ferramenta, descreve um movimento vertical, que vai avançando para baixo, de forma que, quando a ferramenta deixa a peça, todos os dentes da engrenagem já terão sido usinados. Então, essa é a vantagem, né? Enquanto que na fresadora universal tu tem que fazer dente por dente, aqui vai fazendo mais de um dente ao mesmo tempo. É a sincronização do movimento entre a fresa e a mesa que torna possível fresar o maior número de dentes de engrenagem por vez, sem que, para isso, seja necessária a intervenção constante do operador. Como ocorre nos sistemas de fresagem convencional, em que a fresadora fresa, aí vai fazendo um dente por vez. O resultado é que consegue maior produção de peças, com maior rapidez e exatidão nas medidas. Tá? Então, aqui demonstrando a foto aqui de uma fresa caracol. Quando vocês virem essa fresa caracol, ela não deixa de ser um módulo, né, para abrir dentes de engrenagem. Se utiliza para renânia, né? Então, o que tu vai ver aqui na especificação da fresa caracol? Tu vai ver o módulo, o ângulo de pressão, que pode ser 20 ou 15, e outro detalhe que a gente vai ver no vídeo depois, tem um ângulo de inclinação, né? Então, geralmente, 2 graus mais alguma coisa. Então, se tu vai fazer dentes retos, tu tem que inclinar o grau que está indicado na fresa caracol, 2 graus. Se tu vai fazer uma helicoidal, tu tem que inclinar o cabeçote 2 graus mais a inclinação da engrenagem helicoidal. Então, repetindo. Na fresa caracol vai estar um ângulo de inclinação, 2 graus, algo assim, aí que o operador tem que observar. Se vai fazer dentes retos, se inclina só o ângulo indicado na fresa caracol. Se vai fazer dentes retos. Se vai fazer helicoidal, tem que inclinar o grau que está indicado na fresa caracol, mais a inclinação, o ângulo de inclinação da helicoidal. Ok? Então, no processo de fresamento renânia, a ferramenta utilizada é a fresa caracol é cilíndrica e dispõe de uma hélice com ângulo de inclinação, que eu comentei. Tá? Então, repetindo pela última vez, esse ângulo de inclinação, se for dentes retos, tu tem que inclinar o cabeçote de qualquer jeito. O ângulo de inclinação, tu inclina para fazer dentes retos. E a helicoidal é esse ângulo de inclinação mais o ângulo da helicoidal. Aí tu soma. A hélice pode ser no sentido esquerdo ou direito, porque a gente sabe que as engrenagens helicoidais têm ao par, né, que se monta, uma é esquerda e a outra é direita. Na hélice encontra-se as ranhuras, são as ranhuras que geram os dentes de corte que se sucedem em toda a espiral. Então, aqui a fresa caracol, utilizada aqui, né, para fresadora geradora de engrenagem renânia. Seguindo aqui na página 66, quanto à escolha da fresa caracol, essa não é feita de acordo com o número de dentes de engrenagem, como ocorre na fresa módulo. Então, o que está dizendo aqui? Ó, uma pergunta boa que eu já tinha feito em vários momentos, que é essencial para esse tipo de fresamento. Se tu escolhe uma fresa módulo, o que tu tem que considerar numa fresa módulo é o módulo, o ângulo de pressão e a faixa de dentes que ela consegue produzir. O que está dizendo nesse parágrafo aqui? Que na fresa caracol, para renânia, tu não precisa te preocupar com a faixa de número de dentes. É o módulo, o ângulo de pressão e cuidar só aquele ângulo de inclinação indicado por ela. Ao contrário, a escolha da fresa caracol é determinado basicamente pelo número do módulo da engrenagem, ângulo de pressão
e aquele ângulo de inclinação, né? Que é o que está dizendo, ó. Estes são dados que aparecem no corpo da fresa, como aparece também no ângulo de inclinação de hélice. E a altura máxima, né, de dente que ela consegue produzir. No caso de Renânia, que ela consegue produzir tanto engrenagem de dentes retos como helicoidal, então aqui há alguns comentários. Assim, para utilizar a fresa caracol, basta conhecer o módulo da fresa e o ângulo de pressão. O módulo é padronizado em tabelas normalizadas pela DIN, ainda para usinar engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então, vamos ver se a gente olha uma imagem aqui com calma. Fresa caracol. Vamos ver se aparece uma com... Aqui. Então, vamos lá. Aqui é uma fresa caracol. Tem várias informações, tá? O principal que vocês têm que ver é o módulo. Aqui, módulo 3. Ângulo de pressão, 20. E esse grau aqui, ó. 2 graus, 36 minutos. Tá? O que significa esse grau aqui? A inclinação da fresa caracol. Aí vale o que eu falei. Se for engrenagem dentes retos, de qualquer jeito na Renânia, tu tem que inclinar o cabeçote. Se for dentes retos, tu vai inclinar só isso aqui, ó. 2 graus, 36 minutos. Se for helicoidal, tu vai inclinar esses 2 graus, 36 minutos, mais a inclinação da helicoidal. Ok? Qualquer coisa eu me interrompo. Então, é o que está dizendo aqui, ó. Ainda, para usinar engrenagens cilíndricas de dentes retos, é preciso conhecer a inclinação da hélice, que é aquele grau que eu indiquei agora, da fresa caracol, para que possa inclinar o cabeçote do eixo porta-fresa. Tá? Então, mesmo dentes retos, tu tem que inclinar o cabeçote naquele grau. Já na usinagem de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a inclinação do eixo porta-fresa deve ser acrescido ou decrescido, dependendo se é esquerdo ou direito. Então, tu tem que somar aquele grau com a inclinação, né, da engrenagem helicoidal. Então, tem que somar os dois ângulos. Para isso, basta saber a hélice da engrenagem e a hélice da fresa, se tem sentido direito ou esquerdo. Tranquilo? Então, aqui alguns comentários, né? Usinando pelo processo Renânia. Veremos como fresar com uma máquina Renânia. Vamos supor que você receba a tarefa de fazer uma engrenagem com dentes retos, utilizando o processo Renânia. Aí aqui diz, ó, você tem que fazer uma engrenagem de 51 dentes, módulo 2, ângulo de pressão 20. Primeira pergunta que eu faço. Tu tem que tornear o disco, né? Para colocar esse disco na Renânia. Qual o diâmetro externo desse disco?
que tu tem que tornear antes de colocar na máquina Renan. Tá? Vou dar uns minutinhos para vocês, com vocês. Qualquer coisa, pergunta. Então, repetindo a pergunta. Tu tem uma engrenagem dentes retos, 51 dentes, módulo 2. Qual o diâmetro externo do disco que tu tem que tornear para colocar na Renan? Tá? Dá uns 2 minutinhos aí para os interessados e a gente já calcula isso, que é muito simples. E aqui o ângulo de pressão, que é o padronizado. Feito? Alguém tem a resposta? Não? Porra, pessoal. Estão com a síndrome dos formandos? Coisinha básica, mas tudo bem. Vamos. Mas, então, diâmetro externo, como vocês já deveriam saber, é o módulo. Então, aqui, módulo 2, 51 dentes.
Módulo 2 vezes 51 dentes, mais 2 vezes o módulo. Isso dá 2 vezes 51, 102. Mais 4, 106 milímetros. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então vamos seguir. Então, por onde começar? Página 66. Selecione a fresa. Esta deve ser uma fresa caracol, módulo 2, ângulo de pressão 20. Fixação da fresa no cabeçote da Renânia. Tá? Então, como eu tinha dito, tu vai observar o ângulo de inclinação da Renânia e mesmo dentes retos tu inclina, né, conforme essa inclinação da fresa caracol no cabeçote da máquina. Então, incline o eixo porta-fresas em um ângulo igual ao da inclinação da hélice da fresa caracol, o qual está registrado no corpo da fresa, como eu demonstrei agora. Fixe a peça, né, que é o disco que vocês tornearam a 106 milímetros. Utilize o mandril apropriado ou uma placa universal. Observação. No caso de se tratar de uma peça de grandes proporções, fixe diretamente na mesa. Aí, o que vocês vão fazer? Olha aqui, ó, o que está indicando aqui, para facilitar a vida de vocês? Tu vai abrir o catálogo da máquina e vai procurar o número de dentes que tu tem que produzir. Aqui, ó, o Z, o número de dentes a produzir. Ah, eu tenho que produzir uma engrenagem de 51 dentes. Tá? Então, Z, 51 dentes. E aí no catálogo vai dizer que tu tem que montar 4 engrenagens, ó, uma de 24, uma de 72, uma de 60 e uma de 85 na grade de engrenagens, para te conseguir, né, esse sincronismo do movimento. Ok? Então não tem segredo. É só olhar no catálogo da máquina as 4 engrenagens que tu tem que montar conforme o número de dentes da engrenagem a produzir. Então, monte a grade divisora. Para isso, consulte a tabela do fabricante, que se encontra no catálogo da máquina. Veja abaixo o esquema de montagem da grade divisora e detalhe na tabela. Então, aqui, ó, em um segredinho. Então, no catálogo da máquina, vai estar esse desenho aqui, ó, que é o que vai conseguir o sincronismo de movimento. Então, tu não precisa calcular nada. É só tu pegar aqui, ó, conforme o número de dentes que tu tem que produzir, as 4 engrenagens que tu tem que montar a grade. Então, eu pego uma engrenagem A de 24 dentes, monto aqui. Aqui, ó. A, onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Na sequência, pego uma engrenagem de 72 dentes B e engreno. Aqui, ó. Engreno na A. Depois pego uma engrenagem de 60 dentes, que é a C, e coloco aqui, ó, no mesmo eixo. E por último, pego uma engrenagem de 85 dentes e monto aqui. Tá? É simples assim, conforme o número de dentes da engrenagem que tu tem que produzir. Ok? Bom, qualquer coisa me pergunta. Aqui está só dizendo que caso tu não tenha esse catálogo, existe uma fórmula para calcular isso, mas não vale a pena, tá, pessoal? Então aqui é mais por curiosidade. A grade divisora da Renânia exerce a função de um aparelho divisor. Assim, você pode montá-la também utilizando o recurso de cálculo. Então não tem necessidade de calcular isso aqui, né? Então ele usa uma fórmula aqui, ó, 12 vezes G. Número de entradas da fresa caracol, que é o G. O Z é o número de dentes do que tu tem que produzir. E as 4 engrenagens, tá? E é muito semelhante, que a gente tinha comentado, de engrenagem helicoidal. Que o cálculo do lado esquerdo tem que dar igual ao direito.
Então, aqui é só curiosidade, tá? Que o mais simples dessa Renânia é tu no catálogo, eu tenho que produzir 51 dentes. Aqui estão as 4 engrenagens e aqui é a forma de montar. Ok? Observação. A engrenagem B e C devem estar montadas em um mesmo eixo. Bom, quem vai dizer isso é o catálogo, né? Tá aqui, ó. Engrenagem B, engrenagem C, no mesmo eixo. Ó. Essa aqui é a B e essa aqui é a C. Regule a rotação da fresa de acordo com o material da ferramenta e da peça. Regule também o avanço de corte da ferramenta. Tangencie a peça e zere o anel graduado. Leve a fresa em direção à peça no mesmo valor da profundidade de corte. Então, ela vai descendo aos poucos, já na altura do dente. Quando a fresa caracol desceu, a engrenagem está pronta, no avanço. A qual, como você deve estar lembrado, se encontra gravado no corpo da fresa, usine os dentes da engrenagem. Então, aqui alguns comentários, né, para conhecimento dessa primeira geradora, né, a Renânia. Segundo, a Fellows. A Fellows é outro tipo de geradora, ela vai ser interessante caso tu tenha que produzir engrenagens internas, que tu não consegue em nenhuma outra fresadora, ou engrenagens escalonadas, que é mais de uma engrenagem no mesmo material. Então, na figura aqui, de uma fresa Fellows usinando a peça. Como você pode perceber, trata-se de uma fresa muito parecida com uma engrenagem cilíndrica com dentes retos. A diferença é que a fresa Fellows apresenta em seus dentes uma cunha de corte que faz a usinagem do material. Permite a produção em larga escala de engrenagens externas e internas. Então, aqui, ó, é a ferramenta de corte, que é uma fresa em forma de engrenagem de aço rápido. Então, a fresa, ela vai girando e golpeando a peça aqui, né, que tu vai produzir. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Quando ela vai para baixo, ela tira material. Quando ela sobe, a peça se afasta um pouco e não tira material. Ó. Por isso que tem esse ângulo de inclinação aqui. Então, ela só tira a fresa caracol aqui na descida. Então, a fresa caracol, ela gira e golpeia para baixo para cima. Lembrando que só vai tirar material quando ir para baixo. E a peça aqui, que é o disco, ela gira em rotação. Então, esse é o princípio da Fellows. O aspecto construtivo da fresa, mais os movimentos que ela executa, constitui uma vantagem do processo Fellows de fresagem. São eles que permitem fresar engrenagens com dentes escalonados em um mesmo eixo em uma grande escala de produção. Então, veja a seguir alguns tipos, né, de engrenagens produzidas. Então, pelo processo Fellows, tu consegue fazer engrenagem de dentes retos externo, engrenagem helicoidal externo. Aqui é a grande vantagem dela, né? Engrenagens internas e aqui as escalonadas. Falando em escalonadas, é mais de uma engrenagem no mesmo material. Tá? Então, vocês só vão pensar nessa Fellows para engrenagem interna ou escalonada. Um dos movimentos da fresa é a rotação. Então, aqui, como eu tinha dito, né? Ela tem 2 movimentos, rotação e golpes por minuto, que é quando tira material, que é dado pelo cabeçote, onde ela se encontra fixada. Além desse movimento, a fresa Fellows executa também um movimento alternado de sobe e desce, golpes por minuto, lembrando que só tira material na descida, o qual é dado por um sistema de alavancas que trabalham em sincronia com o movimento da fresa. Trata-se de um movimento semelhante ao movimento de um torpedo de plana vertical, que você, isso aqui a gente vai ver mais adiante, aplanamento. É o movimento de sobe e desce da fresa que executa a fresagem propriamente dita do material. Ainda há um terceiro movimento efetuado pela fresa, o qual é dado o movimento horizontal,
do cabeçote porta-fresa. Trata-se de um movimento responsável pela penetração gradativa da fresa no blank. Então, aqui, ó, na página 69, fala aqui, ó. Ele tem um sistema de came, aqui é mais curiosidade, tá? De como é o funcionamento dentro da máquina, que à medida que ela vai descendo, ela vai tirando aos poucos, né? Ela não tira numa paulada só, senão ia quebrar a ferramenta, né? Na altura do dente. À medida que ela vai, a fresa vai golpeando, né? Para baixo, para cima, ela vai aumentando aos poucos a profundidade do dente. Então, a penetração aumenta gradativamente graças a um sistema de came que se liga ao cabeçote. Esse excêntrico funciona como comando de válvulas de um automóvel, quando sua parte mais distante do centro do eixo está em contato com a válvula, esta se abre. Caso contrário, isto é, quando a parte mais próxima do eixo está em contato com a válvula, ela se fecha. Então, aqui está só dizendo, né, na 69, que esse sistema de came é para ir aumentando aos poucos a profundidade no dente. O mesmo ocorre com o cabeçote porta-fresa. Quando a parte mais distante do centro do eixo está em contato com a mesa, maior é a profundidade de corte. Isto é, mais a fresa penetra no blank. Inversamente, quando a parte mais próxima do centro do eixo estiver em contato com a mesa, menor será a profundidade de corte da fresa. Então, aqui, mais para curiosidade também, né, que é graças a esse sistema de came que vai aumentando a profundidade dessa fresa da Fellows, que é de aço rápido e tem a forma de uma engrenagem. À medida que ela vai golpeando para baixo, ela vai tirando material, né, e a peça que vai ser usinada, ela gira também. Então, ela na descida, ela tira aço e vai aos poucos, graças a esse sistema de came, aumentando a profundidade. Assim como já dissemos, são os movimentos da fresa Fellows, mais seu aspecto construtivo, que fazem o processo Fellows, processo especial de fresagem. Então, no processo vai ter também, o que é essa foto aqui na página 70? Uma grade de engrenagens, que também não tem segredo, tá, pessoal? É o mesmo princípio da Renânia. Eu tenho que produzir uma engrenagem de 51 dentes. Aí ele vai te dizer, tu tem que escolher a engrenagem, sei lá, 24 dentes, 70 dentes, 90 dentes, e tu monta a grade conforme o catálogo, para dar o sincronismo no movimento. Mas não é só a fresa que executa movimentos diferenciados com relação a outros processos de fresagem. Também a mesa executa movimentos específicos, como movimento de rotação, graças à grade de engrenagens que faz a função do cabeçote divisor. Aí aqui só comparando, que tem essa grade divisora, não tem segredo que tu escolhe conforme o número de dentes que tu tem que produzir, tal qual o da Renânia. Claro que não é o mesmo catálogo. A mesa executa também movimento horizontal. O movimento horizontal da mesa faz com que, durante o processo de usinagem, ela seja aproximada na fresa, no movimento de descida desta e afastada dentro do momento de subida. Então, assim, isso aqui, o que eu passei para vocês? Que a fresa, que tem de aço rápido, que tem a forma de uma engrenagem, quando ela, além de girar em rotação, quando ela desce, ela tira aço e está próxima da peça, na profundidade, conforme o came. Quando ela sobe, ela se afasta um pouco da peça para não tirar aço. É isso que está dizendo nesse parágrafo aqui. Em outras palavras, não há contato entre peça e ferramenta no momento da subida, só na descida. Não havendo esse contato, não há risco de que a aresta da cunha de corte se quebrar e, com isso, provocar danos à superfície da peça. Assim, o contato entre peça e ferramenta não ocorre porque a mesa e fresa trabalham sincronizadas com aquela grade, né? A sincronia dos movimentos entre a mesa e a ferramenta é o que caracteriza processos especiais de fresagem com o processo Fellows. Ele confere vantagens não encontradas nos processos convencionais de fresagem.
Agora que você entendeu como funciona o processo Fellows de fresagem, aí aqui ele comenta sobre as etapas de ajustagem, tá? Então, resumindo aqui, a gente comentou aqui, nesse momento, o princípio de funcionamento da Fellows, né? A ferramenta de corte que tem a forma da engrenagem, em aço rápido, ela gira e golpeia para baixo para cima. Quando ela desce, tira aço. Quando ela sobe, afasta um pouco e não tira aço. E a peça, que está o disco torneado aqui, ela só gira. Então, isso aqui vai ser mais interessante, né? Quando, por algum motivo, vocês precisarem de fabricar de uma engrenagem interna ou escalonada. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, beleza, vamos fazer uma chamada aqui, vamos pegar um ar, então. André não veio. David. Presente. Douglas. Presente. Felipe. Presente. Igor não veio. Ismael não veio. Luciano não veio. Pedro não veio. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Rodrigo, desaparecido em ação. Presente, Alex. Opa. Rogério Medeiros não veio. Rogério Vieira. Presente. Oi? Presente. Tá? Ô, Rogério Vieira, só para te avisar, agora há pouco, não sei se o Rafael daqui da secretaria falou contigo, a hora que tu puder, aí né, tem que fazer o exame que eu passei para ele de tratamento térmico dessa disciplina. Aí, assim que puder, tu envia para mim, tá? E já é exame valendo 60% da nota. Amanhã eu já consigo te mandar. Eu vou fazer já. Tá? Então, Charles. Presente. E Vitor. Presente. Feito, senhores. Vamos pegar um ar, então. São 13 para as 8. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos até as 8h07, tá? Até daqui a pouco.